Boa tarde, amigos. Ainda repercutindo aquele caso da transexual Suzy e da Rede Globo, né? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o falso humanismo da Rede Globo e do senhor Drauzio Varella. A Rede Globo, né, emitiu, através do senhor Drauzio Varella, emitiu uma nota de esclarecimento, né, dizendo que ele não era um juiz, que ele era um médico e um humanista. Ele estava prestando aquilo que ele jurou eticamente como médico. Primeiro que a Rede Globo mente porque ela disse que em momento nenhum o objetivo do programa não era revelar o crime dos transexuais, mas o próprio Drauzio Varella revelou o crime da transexual Lola, dizendo que ela tinha cometido um roubo. Veja que a Rede Globo, ela comete uma canalice, né, uma mentira. Na verdade, ela enganou as pessoas que voluntariamente contribuíram com cartas, com dinheiro, com vaquinha, né, para este psicopata, para esse monstro, sem saber do crime que ele tinha cometido. Imagine você, pai, que convenceu seu filho a mandar uma carta para um psicopata pedófilo desse. É um absurdo, né? Um absurdo completo. Realmente revoltante. Eu estou revoltado, eu acredito que qualquer pessoa estava. Mas neste vídeo eu não vim falar sobre isso. Eu vim falar sobre o falso humanismo da Rede Globo e do senhor Drauzio Varella. O senhor Drauzio Varella, no programa, ele não estava como médico, ele estava como jornalista. Vejam como é mentiroso esse cidadão e cínico. Ele não estava como médico. Se ele tivesse como médico, ele tinha ido lá apenas prestar, né, um atendimento médico. O médico, em momento nenhum, ele tem que mostrar, sabe? Ele tem que... Isso não é papel do médico. O papel do médico é ser um profissional, é fazer o melhor dele. E não fazer um papel de propagandista político ideológico, que é o que o Drauzio Varella faz para a Rede Globo. Mas, depois, teve, claro, o pessoal da esquerda, muita gente da esquerda defendendo essa atitude da Rede Globo e do senhor Drauzio Varella sob um ar de humanismo, de cristianismo. Até o filósofo Paulo Giraldelli defendeu, né, dizendo que embora o Drauzio seja um ateu, ele estava sendo um verdadeiro cristão. É uma piada. Essas pessoas, a esquerda, primeiro que ela só usa Jesus Cristo para ridicularizar ele, para vilipendiar a imagem dele, para chamar ele de gay, para usar Jesus Cristo para seus fins políticos e ideológicos. É isso. E distorcer, porque Jesus não pregou esse tipo de humanismo. Vejam um exemplo de São Dimas. São Dimas, né, o ladrão da cruz, ele se arrependeu profundamente de seus pecados. Jesus o perdoou, mas em momento algum Jesus eximiu ele de cumprir a sua pena, inclusive pena de morte. Ele só disse: seus pecados estão perdoados, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas ele não eximiu Dimas de cometer a sua pena, e este é o verdadeiro humanismo. Na doutrina católica nós temos o purgatório. O purgatório é um lugar onde as almas vão, aquelas almas que não cometeram um pecado grave e que ainda estão na graça de Deus. Elas vão lá para purgar seus pecados, através do sofrimento, alcançar a salvação.
É através do sofrimento que nós mudamos. Eu não falo isso, eu falo isso não só em relação a nós, né? Porque é só através do sofrimento que nós evoluímos e aprendemos, mas também através, falo dos criminosos. Em momento nenhum essas Suzy mostram algum arrependimento, né? Como é que tu vai demonstrar um ato de humanismo para alguém que não mostra o mínimo sinal de arrependimento? Aliás, demonstra todos os traços de um psicopata, né? Um psicopata é aquele que só pensa em si, é um narcisista. Vejam, ele estava sofrendo por ele, porque ele não estava recebendo, mas ele não deu a mínima para a vítima, não deu a mínima para a mãe do menino. Isso ficou bem claro. Em nenhum momento houve algum arrependimento dele quanto a isso. Ele só tentou limpar a barra dele. Olha só, isto é um traço característico de um psicopata, que é, segundo a psiquiatria, alguém incorrigível, incurável. E é por isso que eu sou a favor da pena de morte. Outra coisa que, inclusive, São Tomás de Aquino, o doutor da Igreja Mor, defende a pena de morte. Segundo ele, animais brutos que cometem pecados gravíssimos, que são incorrigíveis, que são pessoas incuráveis, eles têm que ser para o bem da sociedade, eles têm que ser, né, mortos. É como amputar uma perna para que a gravidade da lesão, da doença, não se alastre pelo corpo, da infecção. Essa é a comparação de São Tomás de Aquino. Então vejam que essas pessoas que usam do nome da igreja, a igreja em nenhum momento, o caminho do cristão para a salvação é através da cruz, é através do sofrimento, né? Inclusive o criminoso, ele tem que estar lá, ele tem que sofrer. A cadeia é um lugar para ele sofrer mesmo, tem que ser um inferno na terra, é um lugar para ele pagar o pecado dele, e para ele pensar na besteira que ele fez, e através desse sofrimento que ele vai mudar. Isso é o verdadeiro humanismo. Outra coisa, agora vieram com essa palhaçada, essa Rede Globo, da tal da mulher trans, em nome do falso humanismo. Agora tu tem que, sabe, alguém que se sente mulher, um homem que se sente mulher, agora ele não pode, em nome do humanismo, não pode tratar ele como homem, mas como mulher. Não! O verdadeiro humanismo é tu dizer a verdade para a pessoa. Jesus Cristo, quando veio para cá, ele falou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, e essa verdade, muitas vezes, ela é uma verdade que nos desagrada, né? Uma verdade que, às vezes, até fere os nossos desejos, nossos interesses. O Jesus Cristo falou para Maria Madalena: vá, eu te perdoo, mas vai, não peques mais. Ele não falou que ela estava certa, falou que o caminho dela estava errado. Vá e não peques mais. Não continue nesse erro. Criminosos, criminosos desses, eles têm que pagar. Eles têm que sofrer, através desse sofrimento, em alguns casos, conforme eu falei, são incorrigíveis a pena de morte, para o bem da sociedade. Mas é através do sofrimento que essas pessoas vão aprender. Este é o verdadeiro humanismo. Agora, esta bandidolatria que a Rede Globo faz, este falso humanismo, isso não vai corrigir essa pessoa. Inclusive o trânsito tem que dizer a verdade para ele. O seu desejo não está acima da verdade ontológica. Você é um homem, você tem todo o direito, se quiser,
de seguir, de ter uma opção sexual, homossexual, mas você é um homem. Esta verdade, o seu desejo não está acima da realidade. Esse é o verdadeiro humanismo cristão. É este que é o verdadeiro humanismo cristão. Deus, como Pai, Ele fala a verdade, mesmo que essa verdade fira nossos interesses, né? Este é o humanismo cristão. Como eu citei o episódio de São Dimas, o ladrão da cruz. Jesus não eximiu ele de cumprir a pena dele. Ele tem que pagar pelo crime dele. Mas ele se arrependeu. Veja que ele se arrependeu por quê? Porque ele estava sofrendo na cruz. E ele viu, teve um gesto, né? Ali teve uma de Deus, que ele recebeu ali na hora, um gesto de arrependimento. Mas ele pagou pelos crimes dele. Os erros, eles têm que ser reparados através do sofrimento. Não é esse o humanismo que a igreja ensina. Esse falso humanismo, quer dizer, que a Rede Globo passa, de inverter a verdade, né? De passar a mão na cabeça dos erros, dos bandidos. Até porque, como eu citei, aquele maníaco, psicopata, pedófilo, ele em nenhum momento mostrou nenhum arrependimento. O programa foi todo voltado para o sofrimento do bandido, sabe? Tentando se compadecer. Mas esse é o momento dele pagar. E tu não está sendo, senhor Drauzio Varela, o senhor não está sendo humanista. Você está sendo um pseudo-humanista, você não está corrigindo essa pessoa. Este é o verdadeiro humanismo, tu corrigir essa pessoa, tu fazer com que essa pessoa pense no que ela fez. Este é o verdadeiro humanismo cristão. E não esse pseudo-humanismo aí que a Rede Globo prega e seus Drauzio Varela. O problema do Brasil é dar voz para esses pseudo-intelectuais aí, que são pessoas formadoras de opinião, inclusive. Como é que pode nós deixarmos com que pseudos intelectuais como Drauzio Varela ainda imitam opiniões com ares de, sabe, e pior ainda, pessoas ainda defendendo esse sujeito que não fala coisa com coisa. Ele deveria se ater à medicina, que é o campo dele, e não falar fora da medicina, porque fora da medicina ele é um ignorante. Muito obrigado, amigos.